Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. Iniciamos na última quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas, o grande tempo da Quaresma. Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa. Mas também um tempo incutido nesta ideia principal de pensarmos e repensarmos o nosso batismo e, ao mesmo tempo, uma vida penitencial, ou seja, atos, ações que buscam dirimir o peso das nossas faltas e nos ajudar num crescimento humano e espiritual, para que aqui, neste mundo, enquanto aqui estamos, possamos ser reflexo da pessoa de Jesus, possamos anunciar o seu reino. E hoje, então, celebramos o primeiro domingo da Quaresma. E, como é tradicional, independentemente do evangelho ou evangelista que marca o ano litúrgico, no primeiro domingo refletimos a pessoa de Jesus, que é conduzida ao deserto para um tempo de tentação pelo próprio Espírito. Jesus, há pouco, no Evangelho de Marcos, havia sido batizado. E o Espírito o conduz. Em grego, este conduz pode ser também compreendido como jogado. Jesus foi jogado no deserto. Aqui, manifestação da sua kenosis, do seu rebaixamento. O próprio Filho de Deus se rebaixa, assume a nossa condição. E agora, no tempo do deserto, o lugar de encontro com Deus, o lugar da provação, o lugar dos limites, ele vai experimentar de um modo muito peculiar a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Por isso é importante enxergar que em Cristo, no deserto, nós também fomos tentados. E ele venceu a tentação, que o evangelista Marcos não explica detalhadamente, mas venceu o inimigo naquele combate. E nós também. Jesus é o modelo de ser humano. E aqui então já abre-se, queridos irmãos e irmãs, para nós, nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de uma preparação profunda das nossas mais diversas dimensões para celebrar a Páscoa, a maior festa, esta ideia principal. Em todos os momentos, mesmo quando tu sentires frágil, especialmente aí, lembra-te que Ele está contigo. A graça dele está a teu dispor, se assim tu procurares. Agora, Jesus, depois desse tempo de deserto, em que venceu o combate com o inimigo, ele começa a anunciar o reino de Deus. E aqui outro ponto principal desse primeiro domingo e do tempo da Quaresma também. Convertei-vos e crede no Evangelho. É importante entender a lógica que está aqui. Em primeiro lugar, convertei-vos. Não é possível crer no Evangelho sem uma conversão. E esta conversão significa uma mudança de mentalidade, uma mudança da consciência. É importante entender que a partir da pessoa de Jesus, da boa nova anunciada e por mim acolhida, eu tenho que pensar se de fato já mudei o meu jeito de ver a vida, de ver a mim mesmo, de ver as relações. E por isso, eis o nosso tempo de deserto, um deserto que será manifesto por um confronto entre tu e tu mesmo e as ações do maligno. E aqui confiando na graça. Pois sim, queridos irmãos e irmãs, é preciso nos confrontarmos. É preciso vencer a si mesmo pouco a pouco e permitir que o Senhor possa ir curando no teu coração aquilo que precisa ser curado. Para que desta maneira possamos crescer na mudança de mentalidade. E quando mudarmos melhor a nossa maneira de ver as coisas, pensarmos bem o que estamos cultivando no coração, aí por consequente também as nossas ações elas vão se transformando. Para concluir,
recordemos os 3 exercícios principais da Quaresma. Uma oração incessante, rasgar o coração. Depois, queridos irmãos e irmãs, o jejum, as várias práticas de abstinência, buscar o autodomínio e a recordação do próximo que menos tem, a caridade, a esmola. E sejamos então perseverantes na caminhada quaresmal, possamos entrar no deserto do confronto consigo mesmo, mudemos a nossa mentalidade, confiemos no Senhor. Que Ele hoje os abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.